a equipe tem uma força importante, então eu não posso valorizar o indivíduo em detrimento da equipe. Então, a pessoa tem que ser muito boa. Eu preciso atrair os melhores talentos. E esses talentos têm que ter competências de time. Tem que saber trabalhar em time, em equipe. Tem que saber respeitar as pessoas nas suas diferenças. E aí a gente vai fazendo uma composição. Então, quando você fala assim, como é que essas coisas se compõem, qual é a razão desse sucesso? São diversas outras coisas que fazem parte desta atração. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Você Está Contratado. Eu e Gerson hoje vamos conversar com a Miriam Branco, que é diretora executiva de recursos humanos do Albert Einstein. Uma referência pra gente. Referência de tudo, hein, Miriam? Bem-vinda. Obrigado. Obrigada. Referência para o mundo inteiro, né, no que é medicina, Miriam. Orgulho nacional. Modéstia à parte, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada por essa instituição, então eu sou suspeita. Exato. 17 anos. Não, 17 anos na posição. Né? Nessa posição. Mas... E mesmo nessa posição, desafios muito diferentes aí. Então, exatamente, porque foram vários Einsteins ao longo desse período, né? Tenho certeza. Fala um pouquinho da evolução do negócio. Bom, só em número de pessoas, quando eu entrei no Einstein, nós éramos em 2.000 pessoas, tinha um prédio, né? Era um hospital. Hoje nós estamos com mais de 25.000 pessoas. Saímos de São Paulo. Hoje, só em hospitais, a gente tem 5 hospitais públicos. Às vezes, as pessoas que acompanham o Einstein não têm a dimensão desta quantidade de hospitais. E da evolução na área pública. Hoje, a gente tem mais atendimentos na área pública do que na área privada. Em São Paulo mesmo, nós temos outras unidades, Perdizes, em Alphaville, que está aqui na nossa grande São Paulo. Então... cresceu muito, né? Tem outras unidades menores. A gente atende em casa também. Depois da pandemia, isso cresceu demais, os atendimentos na própria... O Einstein até você. Então, o Einstein... E fora da assistência, a gente tem uma parte grande de inovação. Nós estamos em Manaus, na parte de inovação. Estamos em Goiás, com unidades de inovação. Ensino no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, com faculdades... Faculdade de Medicina, de Enfermagem, que a enfermagem nós já temos há bastante tempo, mas abrimos Psicologia, Odonto, Engenharia Biomédica, Administração, mais de 100 cursos de pós-graduação, curso técnico, nós temos um curso técnico dentro de Paraisópolis. Mais de 100 cursos um mundo, de pós-graduação, super, exato. Eu não tinha noção. De que a universidade Einstein, é esse o nome do instituto? Ainda não. Porque Mas, precisa ter um número X de faculdades, né? Mas eu não tinha ideia de 100 cursos de pós-graduação. Por que entrar nesse negócio de educação também, além de um negócio de saúde? Legal. Está muito focado ao nosso propósito, aquilo que a gente busca. Nós acreditamos que uma saúde... de excelência, ela precisa estar ligada a um conhecimento também de excelência, né? E conhecimento a gente vai conquistar com a educação, né? Então, pesquisa, educação, inovação e assistência, elas têm que andar juntas, né? Formam aí um ecossistema que nós vamos perseguir, uma coisa alimentando a outra. Então, atender a área pública também para nós é importante. Nós vamos aprender também fazendo esse atendimento de diversos públicos. Então, todo esse processo ele vem crescendo. E, apesar de parecer bastante tempo, né, da minha participação, de eu estar presente dentro do Einstein, são várias empresas diferentes. Essa empresa foi crescendo, se desenvolvendo durante esse tempo, com desafios muito diferentes também, na busca de pessoas... Miriam, quando você entrou há mais de 30 anos atrás, né, era hospital, né? Era só o Einstein hospital. Era um hospital. Você entrou para trabalhar no RH de um hospital, né? No RH de um hospital. De um hospital que já era uma referência no Brasil. Já era um sempre hospital, foi, né? Sempre foi. Na época, e assim, o que me chamou a atenção naquela época é que era um hospital que estava buscando, olha que interessante, ele estava buscando se diferenciar em qualidade e trazendo da indústria
Ele queria uma certificação, na época era a certificação ISO, que é o que existia de qualidade, que se falava de qualidade no Brasil. E a pessoa que conversou comigo para me atrair para o hospital falou, olha, Miriam, é bem interessante, porque eu sou formada em matemática, que é uma formação diferente da maioria das pessoas de recursos humanos. Você tem um conhecimento em matemática que vai ser bacana para você, porque as pessoas vão precisar ter conhecimento em ferramentas da qualidade, e você aí vai poder ajudar nessa formação, e também de trazer às pessoas o conceito de resolução de problemas em grupos. E a gente vai pegar, vai beber muito da fonte das indústrias. Falei, poxa, que bacana isso para um hospital. Me chamou a atenção dessa visão diferente para dentro de um hospital. Isso me atraiu na época e me atrai até hoje, essa visão diferente do que a gente pode fazer de diferente. Isso é o Einstein. Então, eu imagino que isso ao longo do tempo se traduziu, obviamente, numa evolução de tecnologia, né, louca, na evolução da qualidade do atendimento e do desenvolvimento dos profissionais que estão lá dentro. Eu gosto demais de tecnologia, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que o Einstein está vendo aí de biotecnologia, de saúde, quais são os grandes temas, quais são as grandes mudanças que a gente pode esperar? Bom, tem muita coisa. Eu também gosto muito desse tema, né? Quando eu fui fazer matemática ali, tô falando da década de 80, eu nem sabia o que era isso, eu pensava assim, eu quero andar neste mundo, né? Eu quero andar nesse mundo da tecnologia. Hoje, depois de tantas décadas, eu começo a ficar mais próximo dessa história, né? Eu acho que o mundo do trabalho tem muito a ganhar com isso. A saúde tem muito a ganhar com isso também. Como é que o Einstein vê isso? A história do Einstein é fazer apostas naquilo que a gente não conhece, o mundo ainda não conhece, mas que a gente faz apostas. Então, lá em 92, quando eu entrei no Einstein, eu comentei com vocês da parte da qualidade, mas o Einstein já era uma instituição reconhecida no Brasil, porque o presidente naquela época do Einstein resolveu investir em tecnologia, né, e buscar parceiros médicos que foram para o exterior buscar o que tinha de mais moderno em tecnologia. Aquela era a história do momento. E nós tínhamos aqui aparelhos, principalmente na parte diagnóstica, diferenciados no Brasil. Foi isso que fez um boom, né? Então, que trouxe o Einstein para um outro patamar dentro do Brasil. Foi uma visão muito diferenciada. E a gente continua nessa toada, buscando. A gente tem só na faculdade, a gente tem uma faculdade de engenharia biomédica, né? E com alianças com outros países, por exemplo, tem ali uma parte dessa formação em Israel, mostra que a gente está buscando ali nos melhores centros de tecnologia o que tem de melhor para trazer para dentro dessa faculdade. Então, assim, o Einstein é uma instituição brasileira, mas que está sempre antenada com o que tem de mais moderno no mundo, né? A própria faculdade de medicina, para essa faculdade ser montada, as pessoas foram buscar o que tinha de mais moderno acontecendo em formação no mundo. Então, o Einstein ele não se concentra em si próprio. A gente diz que dentro da nossa cultura, que é uma coisa muito interessante também, que a gente pode estar abordando aqui, este olhar da gente entender que ter a humildade suficiente para buscar aquilo que a gente não sabe. E que o que a gente não sabe pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Então a gente não se concentra somente na América, somente na Europa, a gente vai procurar aquilo aonde está esse conhecimento diferenciado. É quase uma obsessão, né? Pelo conhecimento e pela curiosidade, né? Porque tem que ser obcecado do tipo, todo mundo, e isso deve ser no DNA da instituição, né? Isso se não tem que estar, né? Porque quem está fazendo, né? Na Índia, no Japão, na Austrália, aonde está, né? Não tem limite, né? Não tem limite. A gente vou entrar um pouquinho assim da nossa cultura, porque a gente acabou de fazer um diagnóstico. Quando a gente começa a crescer muito, há uma preocupação. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Então, assim, a sua cultura é um dos maiores valores que nós temos, né?
Então, tem 3 pontos, tem 3 dimensões que são muito importantes, né? O que a gente chama de a excelência que transforma, então uma busca até obsessiva por o que é de melhor, né? Então, uma excelência que transforma, um cuidado que acolhe, são as coisas que a gente não abre mão, e o conhecimento que constrói. Então, são essas três dimensões que fazem parte da nossa essência e que conduz tudo o que a gente faz. Como é que isso se traduz para a atuação de recursos humanos? Quais são as ferramentas, mecanismos, treinamentos, pessoas que fazem isso entrar no DNA da companhia? Começa desde o processo seletivo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, essa busca por profissionais da saúde no mundo está ficando cada vez mais complexo. Uhum. Tem um colega brasileiro que está nos Estados Unidos, umas 2 semanas atrás, a gente bateu um papo, ele falou, Miriam, eu estou com uma dificuldade gigante, me fala um pouco como é que você faz para atrair pessoas, porque eu tenho um grupo só de seleção internacional para trazer gente, principalmente da enfermagem, eu tenho muita dificuldade para atrair pessoas. Porque falta gente nos Estados Unidos. Falta gente. gente. Tem que levar gente de fora. E não é só nos Estados Unidos, e não é só enfermagem, né? Faltam médicos também, não é só nos Estados Unidos, na Alemanha também tem essa dificuldade, e outros países também. Eu falei, olha, eu não tenho essa dificuldade, não a nossa marca é uma marca muito forte, as pessoas, eu não tenho esse problema. Eu também formo pessoas, mas eu não formo pessoas suficientes para a demanda que eu tenho, né? Então, para vocês terem uma ideia, este ano de 2024, eu fechei mais de 9.000 vagas, mas eu abri 2 hospitais, um em Goiás e um na Bahia, né? Só nesses hospitais, só nesse grupo aqui foram mais de 5.000 pessoas novas entrando. Você falou que tem uma marca muito forte, que obviamente tem, a gente começou falando para a área disso, da né? saúde, né? Para atrair enfermeiros, médicos. E sem dúvida nenhuma, isso atrai profissionais, mas a marca não surgiu da noite pro dia, né? É um trabalho de 30, 40 anos. Branding. Que tá sendo feito. Mas então, como é que você dá, qual foi a dica que você deu para o seu colega? Ele não tem a marca que você tem. Qual que é a dica? Eu falo assim, a saúde tem uma coisa, a sua essência, o seu propósito é muito forte. A gente precisa, como recursos humanos, usar realmente o seu propósito. Não adianta a gente falar e escrever que as pessoas são importantes. Aqui as pessoas são importantes. As pessoas precisam ver isso no seu dia a dia. Então, não adianta eu falar que a nossa cultura tem essas dimensões e isso é bacana. Isso precisa ser real, né, no dia a dia. Então, há diversos momentos da verdade no seu dia a dia, as pessoas precisam enxergar que isso é real. Então, não perder oportunidades. Então, quando eu falo desde o processo seletivo, eu falo, a marca é atrativa. Eu consigo atrair pessoas das melhores universidades, mas não é suficiente. Tá? Porque no meu processo seletivo, eu preciso de pessoas que estejam a fim de, por exemplo, compartilhar o seu conhecimento. Não adianta eu ter a pessoa com melhor conhecimento, se ele não tiver a fim de compartilhar, não combina conosco. Não vai fazer parte dessa equipe. Não é querer ser artilheiro do time se o time não vence campeonato. E tem esse profissional, né? Existe o profissional, né? Bom, enfim, e na área médica isso vale muito, né? Como é que vocês pegam isso no processo seletivo? A gente aprendeu bastante sobre isso, né? Esses diagnósticos para nós foram muito importantes. Você sabe que esse é o segundo diagnóstico que a gente faz. O primeiro a gente fez em 2011. Diagnóstico de cultura. De cultura. Em 2011, quando a gente fez o primeiro diagnóstico, eu lembro que eu cheguei para a pessoa que estava conduzindo esse processo, eu falei assim, olha, tem um problema, eu tenho uma rotatividade muito alta no primeiro ano de casa. Eu consigo trazer as pessoas para cá e as pessoas não ficam, né? Não dão certo. E, bom, vamos fazer o diagnóstico, ela voltou e falou para mim assim, Miriam, a seleção aqui, ela continua depois do processo seletivo, tá? Falei, como assim? Ela falou assim, vocês têm as equipes, elas são tão fortes, assim, a busca por entregar um trabalho de excelência é tão forte dentro das equipes, que se a pessoa destoa da equipe, ela não vai ficar, porque a própria equipe vai colocá-la para fora. Falei, uau! Eu chamo isso de anticorpos. Anticorpos corporativos.
Eu achei engraçado que na época era desse diagnóstico, era que tinha saído aquele filme... Ai, como que é o nome? Tropa de Elite. Né? Assim, tipo, pede pra sair, né? Pede pra sair. E faz sentido. Aí a gente começou a perceber que as próprias políticas de recursos humanos também precisam estar aderentes a esse tipo de atividade. Então, assim, a equipe tem uma força importante. Então, eu não posso valorizar o indivíduo em detrimento da equipe. Então, a pessoa tem que ser muito boa. Eu preciso atrair os melhores talentos. E esses talentos têm que ter competências de time. Tem que saber trabalhar em time, em equipe. Tem que saber respeitar as pessoas nas suas diferenças. E aí a gente vai fazendo uma composição. Então, quando você fala assim, como é que essas coisas se compõem, qual é a razão desse sucesso? São diversas outras coisas que fazem parte desta atração. Então, eu consigo atrair 200 mil pessoas. Eu preciso saber selecionar dessas 200 mil quem são as pessoas que estão... Então, esse teu primeiro esse diagnóstico lá de trás, 2011, né? Ele provocou que vocês mudassem o processo seletivo ou foi um trabalho com a equipe? Em que fase isso criou alguma mudança no processo de RH? Eu digo assim, mudou tudo. Né? Então, desde o processo seletivo aos nossos incentivos de reconhecimento, né? Então, a gente já teve tentativas no passado de usar curva forçada, isso não dá certo. No ambiente onde você quer colaboração. Colaboração, né? Então, colaboração, essas coisas não combinam, as pessoas não conseguem fazer isso. Então, a gente começou a perceber que as nossas políticas, as nossas metodologias precisam estar adaptadas a esse... Trabalhar a liderança, as lideranças são fundamentais, essa liderança precisa entender esse processo. Não adianta eu dar reconhecimento, vamos lá, bônus ou bonificações de grandes diferenças, não combinam com esse modelo. Agora quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. O reconhecimento individual acho que está em detrimento do coletivo, né? E outra coisa que eu conheço também de mercado é que no Einstein vocês têm muito da indicação, né? As pessoas são convidadas a fazerem parte do Einstein, né? Principalmente a área médica, né? São pessoas que já trabalharam juntos e conhecem e sabem que podem, né? Tipo, você é uma boa pessoa para fazer parte do time, né? Eu acho que também tem muito isso, né? Então isso facilita os entrantes, os novos entrantes a saberem aonde estão e com quem vão trabalhar, né? Você quer ver uma coisa interessante? A gente tem um programa que chama Quem Indica Amigo É. Olha aí. E é um sucesso. É um sucesso e a gente... nós oferecemos até posições de médicos. Sim. Todas as posições. Olha, nós temos as vagas assim, indiquem amigos. E o pessoal traz as indicações e é muito interessante como as pessoas trazem as indicações, já trazendo assim, olha, esta pessoa, ela tem o perfil do Einstein, ele é uma pessoa colaborativa, ele sabe... Então, assim, já disse, qual do DISC, qual que é, né? Do tipo, é D, é I, é S, é C, né? Parte do processo seletivo já está feito por essas pessoas, porque elas, primeiro, ela está colocando a mão no fogo por alguém, né? Então não quer errar. E segundo, está zelando pela cultura e pelo sucesso. E não quer perder o amigo, né? Isso, exatamente. Então, tem pessoas que adoram fazer isso. Não vai indicar qualquer um. Não vai indicar qualquer um. Adoram fazer isso, fazer indicações e trazer pra gente. Tem aqueles que são super indicadores, que a gente até... Super indicadores. Super indicadores é ótimo. E a gente consegue acompanhar a fidelização dessas pessoas. Sabe por que essas pessoas ficam na instituição? E é superior, claro. Superior, claro. Claro. Fantástico. Então, vocês, o Einstein, um parênteses meu aqui, né? Você fez alguns comentários
E o que eu quero trazer é como a gestão de pessoas é sistêmica. É sistêmica. Não é puxar uma alavanca só porque você vai mexer em outras coisas. Então, você tem que olhar o todo. Você falou remuneração, benefício, atração, etc. Então, só um toque para quem é de RH que está escutando a gente aqui, né, que é importante sempre olhar o todo. Mas vocês valorizam demais as pessoas que trabalham no Einstein. Isso se reflete no público que consulta e que frequenta o Einstein, né? Fala para a gente de como é essa valorização no dia a dia. Olha, a gente aprendeu muito, eu pessoalmente aprendi muito depois da pandemia, inclusive, até o que é essa valorização, sabe? Deixa eu falar mais uma coisa, porque o hospital é um lugar onde a gente não quer ir, né? Eu não quero ir para o hospital. Quanto menos eu for, melhor. Eu penso assim também. Eu me orgulho de não precisar ir de nem não quero saber do Einstein, não quero usar. Tem experiências boas em alguns lugares, tem experiências ruins em outros lugares, mas o Einstein, por exemplo, é um lugar que eu vou e me sinto super bem. Curto até. Curto é bom. Eu me divirto quando os colegas de RH vão para lá e fazem entrevista com os funcionários, tá? Nossa, olha, eu fui lá, conversei com os funcionários, perguntei, você gosta de trabalhar aqui? Aí te repassa o feedback de como foi. É interessante. Então, desculpa, cliente vamos oculto. Voltar cliente oculto. Os amigos gostam disso, né? Eles dão feedback pra gente, né? Quando não fui bem atendido. Um produto da nossa empresa. Então, por favor, fala um pouquinho como é que é o sistema de gestão de pessoas. Acho interessante falar até para os colegas que estão nos ouvindo, um pouco de quem são esses colaboradores, né? Porque eu tenho metade das pessoas que trabalham no Einstein, eu falei 25 mil pessoas, metade dessas pessoas são do nível técnico operacional. Então eu tenho pessoal da base da pirâmide, tenho pessoas que são PhDs. Então, eu tenho um grupo muito diverso, de expectativas muito diferentes. Então, começa o desafio, quando a gente olha para pessoas, começa daí. Expectativas diferentes. Acho que um ponto em comum é ligar essas pessoas ao mesmo propósito. Né? Por que a gente levanta? O que a gente está fazendo aqui? O Einstein tem um propósito de fácil conexão, que nós estamos ali para levar vidas mais saudáveis. É isso que a gente quer, levar vidas mais saudáveis a cada cidadão com uma gota de Einstein. Então, o que eu faço ali é levar uma gota de Einstein, seja... O que é essa gota de Einstein? Essa gota de excelência, essa gota de cuidado diferente e de conhecimento. Seja esse cidadão dentro da nossa unidade no Morumbi, dentro de uma unidade pública, ou mesmo que seja fora do Einstein. Então, como colaboradora do Einstein, aqui eu também me sinto levando uma gota desse Einstein quando eu estou fazendo essa conversa aqui com vocês. Então, é fácil de fazer essa conexão para cada pessoa que está lá dentro. Então, a gente faz esses exercícios de conexão. Então, se eu estou limpando um quarto, se eu estou tirando uma bandeja dentro de um quarto, seja o colaborador, seja uma pessoa importante, como a gente atende pessoas importantes dentro do Morumbi, ou seja uma pessoa numa tribo indígena no Amazonas, que a gente também faz esse tipo de atendimento. Então, essa conexão fica fácil de eu fazer essa conexão para a base da minha pirâmide até o ponto mais alto da instituição. E conectar essas pessoas, para elas serem cuidadas, eu preciso conhecê-las. Porque cada um tem uma expectativa. Eu não posso dizer que eu vou dar, olha... E quando eu comentei da pandemia, é porque na pandemia a gente enfrentou algumas coisas do tipo, não adianta eu dar benefícios e pegar uma lista de benefícios, que isso é bem coisa de recursos humanos, que benefícios vocês dão para os seus colaboradores. Benefícios para quê? Vamos pegar, eu falo da pandemia, porque na pandemia a gente ficou assim, isso aqui não serve para nada, né? Vou dar o quê? Benefício viagem? Vou oferecer uma viagem para as pessoas, se elas estão todas... Carro executivo. Carro executivo. Vaga na garagem. Aí você Sala fala, exclusiva. O que é isso, né? O que é isso? Então, é buscar cada vez mais atender aquela necessidade, né, daquele indivíduo. Então, a gente oferece, e cada vez mais tentar entender essas personas, né, para usar a palavra assim,
e as necessidades dessas pessoas. Então, algumas coisas que a gente vem fazendo para a base da nossa pirâmide é tentar entender mais estas necessidades, entender quem está nesta base. Então, na base eu tenho jovens que estão iniciando a sua carreira, pessoas que querem carreira, pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, de ter uma carreira. E eu comentei com vocês vários cursos, então, por que não oferecer bolsa de estudos para essas pessoas? Talvez seja o melhor benefício que eu dou para essa pessoa. Uma carreira. Vai ser um técnico de manutenção, vai ser um técnico de enfermagem, vai ser um técnico de farmácia. Para outras pessoas, uma cesta básica vai fazer toda a diferença, porque ela tem 4 filhos, e essas pessoas, aquela cesta básica, para esse grupo de pessoas faz toda a diferença. Para uma outra pessoa, um curso em Stanford vai fazer toda a diferença para a sua carreira. Então, que não é uma tarefa fácil, para 25 mil. A gente está buscando fazer a diferença. Vocês já tinham no passado um plano de benefícios ou de contrapartidas que funcionava era mais flexível mesmo, né? Para os colaboradores do Einstein e também para os... Todo mundo é CLT no Einstein ou não? Qual é o modelo de... Os médicos, principalmente, é o que eu estou pensando. A gente, antes da pandemia, nós tínhamos assim um trabalho bem forte de CLTs, nossos médicos CLTs, assim como sendo só nós que tínhamos os médicos todos como CLT. Sim. Com a pandemia foi impossível sustentar isso, primeiro ponto. Bom, já era uma exceção, né? Porque o modelo é diferente, né? Os médicos trabalham de uma maneira... Quando a gente começou a partir para fora de São Paulo, ficou insustentável. Parcerias públicas, isso ficou mais insustentável ainda, porque... Não tem como, né? Não tem como. Então, nós começamos a criar outros modelos. Então, hoje a gente tem um híbrido entre CLTs e PJs, né? E aqui está um desafio enorme, porque a nossa busca é que essas pessoas sejam Einstein, independente do tipo de contrato. Mesmo trabalhando em outros locais, que quando estão no Einstein tem que... Quando entra... Mas eu acho que o mundo, como o mundo está partindo para esse caminho, eu acho que dá para talvez seja mais difícil, mas dá para controlar, porque as pessoas, quando você sente a cultura com os teus colegas, e aí pouco importa, né? Se você é PJ ou CLT, ou tipo assim, eu estou imbuído de estar aqui dentro e dar o meu melhor para essa instituição, né? Eu acho que é esse pensamento. E quero acreditar, e eu acho que isso é uma verdade do jeito Einstein de ser, vocês trabalham com um nível sociocultural, talvez, ou com pessoas que conseguem perceber e entender a importância que isso tem para a instituição também, né? E talvez seja mais fácil, eu não sei, do que comparado com outras indústrias, né? Que talvez não tenha. Vocês são mais qualificados para se colocar esse tipo de cultura ou não? É tão difícil quanto? Eu penso assim, pessoas são pessoas, né? Pessoas são pessoas, elas têm... Cada um tem sua história, né? Vou ser bem RH agora e vou falar assim, eu tenho processos trabalhistas com todos os níveis de pessoas. Não vamos cair nesta coisa de que só quem é da base que entra com processo trabalhista. Só que não. Isso não é verdade. Eu acho que assim, talvez seja mais fácil da gente fazer contratos de ganha-ganha, né? E com mais transparência, obviamente. Acordos, né? Acordos de ganha-ganha com esse público. E tem que ser conversado. Eu acho que a gente é bom nesse processo de transparência, né? Afinal de contas, o que a gente quer é a mesma coisa. Não é? Melhor atendimento para o paciente. Ele está no centro. E também, né? Se vocês cuidam de gente, né? Do tipo assim, essa pessoa cuida de um paciente, o compromisso de vocês também, como RH, enfim, como empresa, também é cuidar dessa gente que cuida de gente, né? É isto. Né? Então, como é que eu não vou dar atenção e do tipo perguntar para você o que faz sentido no teu plano de benefícios se eu tô te cobrando que você, quando chega aqui, dê o teu melhor para esse paciente, né? Ou para esse familiar, né? Porque é outra história também, né? Dentro de um ambiente hospitalar, você não dá atenção só para o paciente, né?
É todo o entorno desse paciente que está ali convivendo também dentro desse ambiente, né? E aí, e quando eu sou o paciente? Né? E quando eu, como colaborador, sou o paciente? Tem mais isso também, né? E aí, né? E aí? Por exemplo, essa parte da saúde é uma das partes que eu acho que são mais centrais para nós, né? Que eu, como executivo de RH, acho que é uma coisa que eu mais brigo. Essas pessoas precisam, no mínimo, entender que a sua saúde precisa ser bem tratada. Né? Se eu trabalhar tem aquelas coisas, né? Porque você trabalha na Rolex, todo mundo vai ter que ter um Rolex no braço. Você trabalha na Coca-Cola, todo mundo tem que beber Coca-Cola? Ou Natan, tem que viajar só de tanto. Coca-Cola e Natan, mas você tem uma coisa de alto valor, né? Porque como é que a gente faz isso? Mas a alta complexidade na saúde, e a gente tem que saber diferenciar isto, né? O que é mais caro na saúde são as altas complexidades. Como é que a gente faz para atender esta alta complexidade de valor? Se a pessoa se sente bem atendida naquilo que ela faz, vou dar o exemplo da pandemia, porque eu acho que não gosto muito de ficar voltando à pandemia, porque a pandemia já foi. Mas quando a gente estava na pandemia, eu tinha contratado várias pessoas, eu precisei contratar 1.400 pessoas num tempo recorde, esperando uma superlotação no hospital ali no Morumbi. O que aconteceu foi que o Morumbi esvaziou, né? Porque as pessoas acabaram ficando isoladas. Eu tive que pegar essas pessoas que foram contratadas para o Morumbi para trabalhar nos hospitais públicos. Num deles era o Hospital Embu-Mirim, ali no Jardim Ângela. Né? E o compromisso que eu tive que estabelecer com aquelas pessoas, e assim, face to face, compromisso não só meu, né? Do C-level da instituição, né? Foi que se alguém adoecesse e precisasse de uma UTI, seria tratado na UTI do Morumbi, que a gente entende que é a melhor UTI para esse problema. Foi uma decisão muito difícil, porque nós estamos falando do desconhecido, a gente não sabia o que ia acontecer. E o espaço físico, né? E o espaço físico, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer aquele dilema? E a gente decidiu que a gente ia demonstrar nossa vulnerabilidade. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o nosso compromisso agora é esse. Se isso mudar, se amanhã estiver lotado, a gente tiver que tomar outra decisão, a gente vai tomar decisão a partir do momento que isso acontecer. Mas por que eu estou falando isso? Essa decisão foi importante, porque a gente mostrou a vulnerabilidade, mas mostrou qual é o nosso compromisso. Mas por que eu estou falando isso? Eu não vou me esquecer jamais de um técnico de enfermagem ali nesse hospital em Embu-Mirim, que quando foi convidado para ele ir precisou de uma internação, ele precisaria estar na UTI, e ele falou, eu quero ficar aqui no Embu, porque eu sei que vou ser bem tratado aqui. E que aqui tem total condição. Porque eu conheço as pessoas que atendem aqui. Eu confio nesse pessoal que está aqui. Vão cuidar de mim, né? Hello. Do que nós estamos falando? De gente. Isso sabe da engajamento de verdade. Isso é engajamento de verdade. Então, essas coisas não têm preço. Não é o benefício que eu digo. Está mais do que no contrato, está mais do Miriam, que... imagina a mudança de drive, né? Quando tu ouviu um negócio desse, né? Tipo, opa, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. O cuidado do atendimento é algo que se consegue treinar? Ou tem que fazer parte do DNA da pessoa? Se eu falar que não dá para treinar, eu vou estar... né? O que você treina, né? Dá para treinar. Dá para treinar. Hoje em dia a gente treina... algo que a gente vem conversando bastante também, né? E tem um pouco a ver com tecnologia. Eu vou fazer algumas... Vou te responder de uma forma diferente. Você fala de treinar pessoas que atendem pessoas, né? Você pensa assim, para eu colocar um medicamento no paciente, vocês conseguem imaginar o nível de responsabilidade de eu colocar 1 miligrama diferente, 1 ml diferente? Esses treinamentos, assim, essa parte... vou chamar de matemática da coisa, ela é importantíssima. Sem dúvida. Então, a necessidade no meu processo seletivo de ter conhecimentos básicos de algumas coisas são muito importantes. E eu tenho dificuldade, muitas vezes, da base que a pessoa traz.
A pessoa, quando ela escolhe trabalhar na área da saúde, ela precisa, ela já traz algumas coisas de doação. Senão ela nem escolhe essa área. E hoje a grande dificuldade, Marcela, por incrível que pareça, é que as pessoas cada vez mais estão se distanciando do atendimento e tendo que se prender a protocolos e controles, etc, etc, etc. Então, muitas vezes a gente está precisando resgatar este olhar para o paciente, para a pessoa, para o ser humano. Dá para treinar? Dá. Às vezes é resgatar realmente alguma coisa que está mais guardada em si, porque o trabalho virou alguma coisa mais mecânica do que... Nesse mundo que está se transformando por conta de novas tecnologias, né, robótica, computação quântica, inteligência artificial, eu quero saber para onde é que vai o RH. O que tem de novidade para o RH? Qual é o papel do RH daqui para frente? Uma pergunta de $1 milhão. Futurista, dólares, né? E agora vai. Eu acho que assim, eu vou falar a curto prazo, tá? Porque tá bom, claro. Nós temos muito trabalho pela frente. Uhum. Muito trabalho pela frente. Porque eu vejo um mundo que vai se transformar bastante. E tem uma responsabilidade gigante aí para os RHs, que é fazer essa transformação acontecer com o olhar das pessoas. Né? Do que essa transformação vai gerar e pode gerar de positivo para as pessoas. Então, isso que eu acabei de te responder quando você falou de treinamento, para mim está muito relacionado, tem muita coisa boa, eu olho para o lado bom disso. Na área da saúde, eu acho que a gente tem muitos ganhos de que eu não ter que ficar tão preocupada nos diversos erros que a área da saúde corre de riscos, né? Porque nós somos humanos e podemos errar, e de coisas que a tecnologia não vai conseguir suprimir, que a gente está deixando, ou deixamos de lado na sociedade contemporânea, que é olhar para as pessoas na sua totalidade. Muito do que eu falei dos benefícios, por exemplo, viraram coisas mecânicas. É gente fazendo coisa mecânica, e ninguém está fazendo a coisa humana. Né? Então, acho que para os RHs vai sobrar aquilo que deveria ter sido sempre, né? Olhar o humano atrás disso. E o mecânico vai ficar para a tecnologia. Bacana demais. Muito bom. Aqui a gente ficava horas conversando com a Miriam, né? Então, o que tem de coisas que devem ter acontecido e acontecem no dia a dia do Einstein, né? Só o fato de você estar aqui batendo esse papo com a gente, né? De um agradecimento, porque coisas estão acontecendo lá, né? Então, obrigado. Dá um recado vamos fechar com um recado seu para um jovem profissional de recursos humanos. Onde é que ele deve investir para ter uma carreira legal? E o legal fica... Você define o que é legal. Eu não quis dizer bem-sucedida, por isso que eu usei outra palavra. Eu acho que tem tanta coisa legal. Eu vou procurar, assim, buscar um pouco na minha história. Essa semana eu tive a oportunidade de estar com um grupo de jovens, assim, de 15, 16 anos, e perguntaram para falar sobre a minha carreira, para poder dar uma motivação. Eu falei já que eu fiz matemática, né? E que eu não sei se eu falei na gravação, se a gente conversou um pouco antes sobre isso. Falou, comentou. Sim. Então, assim, eu fiz matemática, não pensei que eu ia trabalhar em recursos humanos. Eu queria trabalhar com tecnologia. Então, as coisas foram acontecendo, né? A carreira, às vezes, escolhe a gente, não é a gente que escolhe. Mas, acho que fazer o que a gente gosta é entender um pouco por que a gente escolheu algumas coisas, né? Eu fui fazer matemática porque eu gostava de números, eu gostava de evidências, eu gostava de ciência e gostava de estudar. Eu sempre, e continuo gostando de ciência, gostando de números, gostando de evidências. E isso ajuda muito para falar de pessoas. Isso não quer dizer que a gente não gosta de pessoas. Comentei que no Einstein a gente tem faculdades, né? Uma das faculdades é de engenharia biomédica. Eu falo que se eu fosse um jovem hoje, eu faria engenharia biomédica. E talvez eu fosse trabalhar em recursos humanos. Do mesmo jeito. Tem muitos desafios pela frente. E recursos humanos é uma área maravilhosa, né? Que cabe tudo. Acho que essa é a dica que eu dou para o jovem.
Muito bom. Muito obrigado, Miriam, pela conversa, por estar aqui conosco. Obrigado. Valeu. Obrigado você também que nos assistiu. Dá o like, manda para os teus amigos o link da nossa conversa aqui, deixa o teu comentário e a gente se vê no próximo episódio. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafista e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.